Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Confesso que é um prazer estar aqui com os irmãos. Como o reverendo Emerson colocou, eu sou presbítero na igreja de São João del Rei. Talvez muitos dos irmãos conheçam o reverendo Alexandre, ele já esteve aqui algumas vezes, mas no meu caso é a primeira vez que eu estou aqui com os irmãos. Mas sem mais demoras, eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo de número 1, e eu farei a leitura dos versículos 26 ao versículo de número 28. O tema do nosso sermão é a origem da família no Deus Trino. Gênesis capítulo 1, versículos 26 ao versículo de número 28. Só um adendo, irmãos, eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Então eu vi que boa parte dos irmãos aqui usam Almeida Revista Atualizada. Talvez dê uma diferencinha ou outra, mas nada que vai interferir naquilo que é central para nós aqui nessa noite. Diz assim a palavra de Deus. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém. Quando você compra uma casa antiga e decide reformá-la a fim de modernizar o ambiente, geralmente você pode e faz muitas mudanças. Você troca a cor da sala, você troca os azulejos da cozinha, você coloca um box no seu banheiro. Você pode também quebrar aquela parede que divide a sua sala e a sua cozinha para uniformizar o ambiente e deixá-lo assim mais limpo. Você pode fazer qualquer coisa, porque a casa é sua e as regras são suas. Mas se no meio da reforma você decide derrubar uma parede de sustentação, isto é, uma viga estrutural, simplesmente porque não combina com a nova decoração da casa, o que vai acontecer é que a casa inteira vai desabar sobre a sua cabeça. Porque a viga não é uma sugestão de decoração. Pelo contrário, ela é o que mantém toda a estrutura da casa de pé. E o que é a família hoje, segundo as teorias modernas e contemporâneas? Ela é uma parede de decoração. Algo que em algum momento foi colocado ali para servir como um enfeite e que por isso então nós podemos a qualquer momento mudar, ressignificar ou até mesmo remover do lugar em que ela está. Mas isso é um problema, irmãos, porque a família não é uma simples parede de decoração que nós podemos mudar, que nós podemos ressignificar, que nós podemos reconfigurar. Na verdade, ela é uma viga estrutural. Ela é a parede de sustentação de toda a sociedade, de toda a civilização humana. Se nós tentarmos desconstruir aquilo que Deus estabeleceu claramente na sua palavra, nós não vamos apenas redecorar a civilização ou a sociedade, mas nós vamos derrubá-la sobre a nossa cabeça. No pensamento contemporâneo, a família, como vocês podem saber, é uma construção social e ela não passa de nada além disso. E por ser uma construção social, então com o tempo ela pode e deve sofrer mudanças no seu significado e na sua estrutura. Inclusive, segundo muitos sociólogos, essa ideia de que a família é uma instituição divina estabelecida por Deus para a felicidade do gênero humano e para a procriação da raça humana não passa de bobagem religiosa, é o que dizem eles. Na visão deles, inclusive, a família surgiu diante de uma necessidade humana de construir ordem, hierarquia e organização em um mundo imprevisível.
Então, se a família não é algo criado por Deus, instituído, estabelecido por Ele, mas pelo homem, nada mais justo na visão deles que com o tempo ela possa sofrer, então, mudanças no seu significado e na sua estrutura. É por isso que hoje, por exemplo, é normal, é comum as pessoas dizerem: olha, eu não tenho filho, mas o meu cachorro é o meu filho. Nada contra você ter um animal de estimação, nada contra mesmo, mas a grande questão é que nós não podemos inverter as coisas. É por isso que hoje, por exemplo, ou melhor dizendo, família não é mais marido, mulher e filhos, mas pode ser também dois homens que se casam, tentando ressignificar o próprio significado do casamento, ou duas mulheres que se casam e que também tentam ressignificar gênero e casamento. E ambos aí tentam, de certa forma, adotar uma criança ou ter algum filho por meio de algum tipo de fertilização moderna. É por isso que hoje, por exemplo, as pessoas, infelizmente, não se unem mais com a intenção de gerar frutos no matrimônio, que naturalmente devem ser os filhos. Porque, infelizmente, hoje, para muitos, os filhos não são uma consequência natural do matrimônio, mas um simples enfeite, que nós podemos ou não, a qualquer momento, destacar. Nós temos vivido dias difíceis, irmãos, no que diz respeito a essas coisas que Deus claramente estabeleceu na sua palavra e que claramente estão reveladas diante dos nossos olhos. Elas têm sido ressignificadas, elas têm sido mudadas, invertidas ou até mesmo, em alguns casos, de fato, removidas. Porque o homem entendeu que ele é o próprio Deus. E sendo ele o próprio Deus, ele pode mudar aquilo que Deus, de forma muito clara, estabeleceu. Então a minha intenção aqui hoje, partindo do texto que nós lemos no início, é mostrar para você que a família não é uma invenção humana, não é uma construção social, mas uma instituição divina, criada e estabelecida por Deus. E se ela é divina, ela deve ser preservada e perpetuada nos moldes em que Deus estabeleceu. Vou dar um exemplo muito óbvio para os irmãos aqui. Pense comigo nos sacramentos. Nós temos dois sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Todos eles, ambos, foram instituídos por Deus, no caso mais especificamente pelo Senhor Jesus Cristo. E o que nós entendemos é que eles não podem ser mudados, nem no seu significado e nem na sua forma. Você não batiza alguém com Coca-Cola, por exemplo. Você não administra a ceia do Senhor com açaí ou batatinhas ou biscoitos, como eu já vi muitos dizendo que a depender do contexto cultural da igreja, essas coisas podem ser mudadas. Não podem, são sacramentos, são instituídos pelo Senhor Jesus Cristo, devem ser preservados e perpetuados no seu formato original. O casamento, apesar, ou melhor dizendo, o casamento e a família também, apesar de não serem sacramentos, foram instituídos por Deus no Éden. Antes que houvesse cultura, antes que houvesse cidade, país, estado, governo, política, antes que houvesse todas essas coisas, o casamento foi instituído pelo Senhor, a família foi instituída por Ele. Inclusive, o mundo começa com um casamento e termina com um outro casamento. Começa com o casamento de Adão e Eva e termina com o casamento entre Cristo e a sua igreja. Então nós vamos aprender sobre isso e eu quero ensinar 3 coisas para os irmãos hoje. Primeiro, a origem do ser humano. Segundo, a essência do ser humano. E terceiro, o destino ou o propósito pelo qual o ser humano foi criado. Nós vamos aprender sobre o ser humano e vamos esticar a corda e vamos então aplicar mais diretamente sobre família. E a primeira coisa que eu quero que você veja comigo no início do versículo de número 26 é sobre a origem do ser humano. Veja. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando nós falamos sobre a origem do ser humano, nós estamos, em outras palavras, nos perguntando ou afirmando: de onde veio o ser humano? Será que o ser humano veio da terra? Ele brotou do chão como uma planta brota? Será que o ser humano caiu do céu? Será que o ser humano veio ou evoluiu de um ancestral comum? E a resposta óbvia é não, o ser humano veio de Deus. A origem do ser humano é, portanto, divina. Mas mais do que isso, a origem do ser humano é o Deus triuno: Pai, Filho e Espírito Santo.
Porque não basta apenas dizer que a origem do ser humano está em uma divindade superior, porque muitos vão acreditar nisso também, vão dizer, olha, eu acredito em um Deus superior que criou todas as coisas e que criou inclusive o ser humano. Mas não basta, irmãos, é preciso definir quem é esse Deus, é preciso definir a identidade dele, e a identidade dele de forma muito clara e expressa na revelação do Senhor, a Bíblia, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ah, João, então você está dizendo que toda a Trindade estava envolvida na criação do ser humano? Sim, é isso mesmo que eu estou dizendo. E aí você pode emendar uma outra pergunta e dizer, mas a Trindade não é um conceito do Novo Testamento? E eu respondo, não. Primeiro, a Trindade é eterna. Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiram desde toda a eternidade, se amando mutuamente. A grande questão é que muitas vezes nós olhamos para o Antigo Testamento e a doutrina da Trindade fica obscurecida diante dos nossos olhos. Mas isso não significa que ela não esteja lá, não significa que a Trindade já não existisse e não significa também que a própria Trindade já não estivesse atuando na Antiga Aliança. A grande questão é que nós temos que entender que a revelação especial de Deus, a Bíblia, ela é progressiva. Quem diz isso é o Gerhard dos Voss, na sua teologia bíblica. Uma teologia bíblica é fundamental para todo presbiteriano ler. Muito interessante, eu recomendo para os irmãos. E lá ele vai dizer que a revelação de Deus ela é progressiva, porque ela começa como uma simples sementinha, mas ela cresce, 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 até que ela se torna uma árvore completa e cheia de frutos. O florescimento dessa semente é a nova aliança, é o Novo Testamento. Então, muitas vezes, obviamente, a Trindade fica mais clara, mais evidente diante dos nossos olhos no Novo Testamento, porque ele é a completude da revelação de Deus. Mas isso não significa que ela já não existisse no Antigo Testamento, nem que a doutrina também já não existisse no Antigo Testamento. Os teólogos, inclusive, quando falam sobre Trindade, costumam falar sobre economia trinitária. E economia aqui não é no sentido de curso de faculdade, aquele curso que envolve finanças, aquele curso que envolve mercado financeiro. Na verdade, economia aqui, no próprio significado da palavra, quer dizer administração de funções, administração de papéis. Ou seja, quando nós dizemos isso, nós queremos dizer que cada uma das pessoas da Trindade desempenha um papel e uma função específica, tanto na redenção quanto na criação do ser humano. E quando nós falamos sobre economia da redenção, talvez os irmãos, obviamente, já devem ter ouvido falar sobre isso, está muito claro em Efésios capítulo 1 e capítulo 2, o que é que nós queremos dizer? Veja, o Pai é aquele que escolheu desde antes da fundação do mundo aqueles que serão salvos. O Filho é aquele que no devido tempo estabelecido pelo Pai se encarna, morre na cruz e paga pelos eleitos. E o Espírito Santo é aquele que chama os eleitos, que regenera o coração dos eleitos e que aplica a obra da salvação na vida dos eleitos. Essa é a economia trinitária da redenção. Mas nós também temos uma economia trinitária no que diz respeito à criação. E aí você pode perguntar, quais são então os papéis do Pai, do Filho e do Espírito Santo na obra da criação? Veja, o Pai é aquele que fala, e falando, ele traz à existência todas as coisas pelo poder da sua palavra. Se você ler Gênesis 1, você vai ver a todo momento o texto dizendo, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse, e as coisas iam existindo. O Filho é aquele que no Novo Testamento é reconhecido como o meio pelo qual o Pai traz todas as coisas à existência. Ele é a palavra. Ele é o Verbo. Abra sua Bíblia, por exemplo, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 15. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 15 em diante. Ele, falando sobre Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Preste atenção a partir de agora. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados,
quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, o Filho é o meio pelo qual o Pai traz à existência todas as coisas. Adianta aí para Hebreus, capítulo de número 1, versículos 1 e 2. Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, olha só, e pelo qual também fez o universo. E pelo qual também fez o universo. Agora você vai voltar para o Evangelho de João, capítulo 1, e vai acompanhar comigo a leitura dos versos 1 a 3. Porque nós vemos o que Paulo diz em Colossenses, nós vemos o que o autor de Hebreus disse, e agora nós veremos o que João tem a dizer sobre esse assunto. João, capítulo 1, dos versos 1 a 3. No princípio era o verbo, ou a palavra, se você preferir. E o que João está fazendo aqui? Ele está interpretando de forma cristocêntrica o no princípio de Gênesis 1. À luz da revelação de Cristo, ele vai dizer para a gente, a partir de agora, quem é que estava envolvido na criação de Deus em Gênesis capítulo 1. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, ele diferencia o verbo de Deus, mas ao mesmo tempo ele diz que ele é Deus e está juntamente com Deus. Agora olha o verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Então eu repito mais uma vez, meus irmãos, o papel do Pai na economia trinitária da criação é falar, é trazer à existência todas as coisas pelo poder da sua palavra. O Filho é a própria palavra. É aquele que executa aquilo que o Pai diz, e ele então vai colocando e fazendo a criação. Agora, você pode se perguntar então qual é o papel do Espírito Santo. Volta aí para Gênesis de novo, no capítulo 1, e veja o que diz os versos de número 1 e o verso de número 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Inclusive, alguns tradutores preferem pairava sobre as águas. Porque a linguagem aqui é semelhante a uma pomba que paira sobre a criação, sobre a terra sem forma e vazia. Então esse é o papel do Espírito Santo. É organizar, é trazer ordem, é aperfeiçoar a criação embrionária do Pai. Então não é que Deus faça as coisas pela metade, mas é que esse é o papel do Espírito Santo. É organizar, é dar forma. Se você pensar, isso acontece na nossa salvação também. O Pai é aquele que nos escolheu, o Filho morreu pelos nossos pecados, o Espírito Santo nos chama, nos regenera, mas a obra do Espírito Santo na nossa vida cristã não para na regeneração. Ela continua na santificação, ela continua no aperfeiçoamento, porque nós éramos sem forma e vazios. Mas o Senhor então nos preenche com o seu Espírito e Ele continua a boa obra em nós até o fim, até o dia de Cristo Jesus. Então esse é o papel do Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo na obra da criação. Mas nós não paramos por aqui, porque a própria criação, ou melhor dizendo, a própria Trindade está também envolvida diretamente na criação do ser humano. Veja de novo o versículo 26. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Terceira pessoa do plural. Muitos teólogos têm dificuldade em enxergar a doutrina da Trindade no Antigo Testamento. Então, eles vão dizer, isso aqui se trata apenas de um plural majestático. O que é isso? É mais ou menos uma forma de Deus se referir a si mesmo como alguém supremo,
como alguém superior. É como você que vai às vezes no tribunal e você não chama o juiz de você. Obviamente, você o chama de Vossa Excelência. Você então dá a ele um pronome para significar o fato de que ele é alguém superior, alguém que está em uma posição de autoridade, em uma posição elevada. Mas, a meu entender, o único problema com essa interpretação é que ela ignora 2000 anos de entendimento sobre o texto de Gênesis 1:26. Se você vai, por exemplo, para os pais da igreja, porque veja, às vezes nós que somos reformados, temos a mania de focar muito nos reformadores e nos puritanos e deixar os pais da igreja de lado. Isso é um erro. Por que é um erro? Porque boa parte das doutrinas fundamentais que nós cremos hoje foram formuladas no período dos pais da igreja. A Trindade é uma delas. E quando você vai ler obras como de Santo Agostinho, Irineu de Lyon, Tertuliano, Ambrósio de Milão, teólogos que escreveram arduamente sobre a doutrina da Trindade e que moldaram o pensamento da igreja sobre esse assunto, você vai ver que eles são unânimes em dizer que essas duas expressões, façamos e a nossa imagem conforme a nossa semelhança, é na verdade uma forma solene do Pai convidar o Filho e o Espírito Santo para que eles se juntem juntamente a Ele na obra de criação do homem, na obra de criação do ser humano. Então é isso que acontece. É como se você fosse construir algo e você convidasse pessoas próximas e dissesse assim, olha, vamos fazer algo comigo, vamos construir junto, vamos fazer aquilo. O Pai convida o Filho e o Espírito para que eles tomem parte na criação do ser humano. Então, irmãos, a origem do ser humano, ela está no Deus Trino. E se a origem do ser humano está no Deus Trino, o matrimônio também está. Abra sua Bíblia no capítulo 2 de Gênesis, dos versos 18 ao verso de número 24. É só você pular uma página na sua Bíblia. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado na terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis capítulo 1 é como se fosse uma foto panorâmica que Moisés tira da criação, no geral, dizendo para nós o que Deus fez em 6 dias. Gênesis capítulo 2 é o zoom que Moisés dá na criação do ser humano. É como se ele desse para nós maiores detalhes a respeito da criação de Adão e da criação de Eva, que é tirada do seu lado. Mas sabe o que é interessante aqui? É que no verso 24, quando o texto diz assim, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, não se trata de uma fala de Deus. Não se trata de um diálogo entre Deus e Adão ou de Adão dizendo algo. Na verdade, é o registro inspirado, um comentário inspirado do narrador, que é Moisés, sobre o que Deus acaba de fazer. Ele olha para Deus tirando Eva do lado de Adão e a entregando para ser a sua auxiliadora, para ser a sua companheira, para ser a sua esposa, e diz assim, é aí então que Deus instituiu o matrimônio. Foi aí então que Deus os fez uma só carne. Então Moisés, que escreve para um povo que sai do Egito, está ensinando para eles, olha a origem do casamento. Foi quando Deus tirou a mulher do lado do homem e a entregou para ser a sua auxiliadora idônea. Então o que nós podemos entender de certa forma aqui é que a família ela é consequência natural
do casamento. Homem e mulher se casam, se tornam uma só carne, e eles já são uma família. Mas o propósito é que essa família aumente por meio dos filhos. E isso nos ensina então algo muito importante. A família não é uma instituição que pode ser controlada pelo Estado, pela cultura, pela filosofia, pela antropologia, pela sociologia ou por quem quer que seja. Porque a mensagem que Moisés passa para nós é: antes que houvesse qualquer uma dessas coisas, havia casamento e havia família. Inclusive essas coisas, cultura, civilização, cidade, país, estado, todas elas são consequência da família e não o contrário. A família é que dá origem a elas. Sem a família, nenhuma delas existiria. Então nós não podemos trocar as coisas, inverter as coisas. O Estado não pode meter o dedo na família e dizer como a família deve viver, se comportar. Nem a política, nem qualquer teoria sociológica, filosófica, antropológica pode dizer para nós, especialmente que somos igreja do Senhor, como as nossas famílias devem viver e devem se comportar. E uma outra coisa importante que isso nos ensina é o seguinte: hoje a família, infelizmente, se tornou uma bandeira e um slogan político, usado inclusive por políticos que já estão no 3º e no 4º casamento, que sequer sabem o que de fato é família de verdade. Isso é muito perigoso. É importante que existam políticas para a defesa da família? Claro que sim. Especialmente no contexto cultural que nós vivemos. É muito importante. Não há nada de errado nisso. Mas isso se torna errado quando é preciso que partidos ou que políticos façam esse tipo de defesa, porque a igreja, melhor dizendo, já abandonou essa responsabilidade e a delegou para terceiros. A defesa, irmãos, e a orientação da família é responsabilidade primária da igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, ela está fundamentada na palavra de Deus, não no achismo, não na sugestão de Satanás, mas no que Deus instituiu. A igreja é guardiã da palavra e intérprete da palavra. Ela é quem ensina a palavra por meio dos seus oficiais, especialmente o pastor, que é o ministro da palavra, colocado ali por Deus para orientar a igreja, com base na palavra de Deus. Então eu vejo muitas vezes acontecendo o seguinte: cristãos que ouvem mais o político, o influenciador político sobre assuntos como família, casamentos e filhos, do que o próprio pastor da igreja local. Está errado, irmãos. Quem deve moldar a sua visão sobre casamento, sobre família, sobre filhos, não é o político que você segue, não é o influenciador político que você gosta, é o teu pastor. É quem estuda a palavra de Deus, é quem te aconselha em gabinete, é quem sabe os seus problemas no matrimônio. É ele, não é o seu político. Isso pode parecer duro, mas eu tive que lidar com isso há muito tempo. Eu era alguém muito chafurdado em política. Às vezes eu passei até a política na frente das coisas do Senhor. Mas graças a Deus, hoje eu entendo o que de fato é mais importante. E eu não estou dizendo que não é importante o cristão se envolver na política. Por favor, não me interprete errado. Mas é preciso colocar os pingos nos is. Então, se o político A, o político B quer promover uma defesa da família, ele pode, desde que ele seja orientado pela igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo foi colocada ali para que a família, o matrimônio, a criação dos filhos seja de responsabilidade dela. Então nós que somos cristãos, e especialmente nós que somos cristãos reformados, às vezes nós não temos dificuldade, por exemplo, com o progressismo, porque nós sabemos, obviamente, que o progressismo coloca pautas que são completamente contrárias à nossa fé, como homossexualismo, casamento entre pessoas do mesmo sexo, entre outras coisas. Mas nós somos muito tentados pelo conservadorismo. E aí é que está o perigo, porque o conservadorismo tem muitas pautas que são boas, que são honestas, que são verdadeiras e que buscam, às vezes, preservar coisas que Deus instituiu. Mas o conservadorismo não é a Bíblia. A ideologia conservadora, por mais boa que possa parecer, e às vezes não substitui o que a palavra de Deus diz. Às vezes ela pode passar daquilo que a palavra diz, ou às vezes ela pode mudar o que a própria palavra de Deus diz. Existe um influenciador político de direita conservador no Brasil que tem tirado muita gente
da Igreja Reformada, convertendo as pessoas para o catolicismo. Obviamente nós vamos dizer que essas pessoas não eram eleitas de fato, porque foram para uma igreja apóstata. Mas perceba como é sutil. Ele usa o conservadorismo, ele atrai as pessoas, ele lança a isca enquanto as pessoas mordem sem perceber. Elas já estão acreditando como ele e vivendo e entendendo o mundo como determinado por ele. Então nós precisamos tomar cuidado, porque quem define o que é família, quem dá diretrizes para casamento, para família, é a igreja. Não porque a igreja tem autoridade em si mesma, mas porque a autoridade dela está fundamentada na palavra de Deus. E a segunda coisa que eu quero ensinar para vocês é sobre a essência do ser humano. Então, ainda no versículo 26 e também no versículo 27, que explora a mesma ideia do 26, nós aprendemos agora sobre a essência do ser humano. Quem é o ser humano? Quem define o que é a raça humana? Quem define o que é homem e o que é mulher? E mais uma vez eu respondo, quem define isso é o Senhor. Porque Ele instituiu, porque Ele fez, porque Ele estabeleceu. E como é o ser humano segundo Moisés? Veja, o texto diz, criado à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança aqui não tem a ver com imagem literalmente, algo que é projetado diante dos nossos olhos e que nós podemos ver. Não é que Deus tenha olhos, pés, mão, boca, nariz, e por isso nós, criados à imagem e semelhança dele, também temos essas coisas. Na verdade, imagem e semelhança aqui tem a ver com atributos que Deus tem e que, ao criar o ser humano à sua imagem e semelhança, ele comunica, ele compartilha com o ser humano. Então, exemplos para você entender isso. Assim como Deus é um ser racional, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus também é um ser racional. O ser humano pensa, o ser humano raciocina e, com base nisso, ele age. Assim como Deus é um ser relacional, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo existem desde toda a eternidade e se amam mutuamente, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus também é um ser relacional. Nós lemos lá em Gênesis 2, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só e fez para ele uma auxiliadora, uma companheira. Assim como Deus é justo, reto e santo, o homem assim também foi criado, justo, reto e santo. Não havia condenação, não havia pecado, não havia impureza, não havia qualquer tipo de desvio moral. Mas o mais importante em ser o homem criado à imagem e semelhança de Deus é o fato de que ele, em todas as suas relações, é criado para refletir quem Deus é. É criado para refletir o seu caráter. A imagem e semelhança de Deus em nós não é um enfeite. É colocada em nós para que nós venhamos a refletir quem Ele é. Então aprenda uma coisa, Deus não criou tudo o que criou porque Ele estava entediado em uma tarde chuvosa, sem o que fazer. E então Ele decidiu criar o homem, criar as coisas para se sentir feliz, para se sentir completo, realizado. Não, isso é um absurdo. Deus é autossuficiente. Ele não depende de nada e nem de ninguém para existir. E na verdade Ele nunca esteve só. Pai, Filho e Espírito Santo, vou repetir de novo, existem desde toda a eternidade e se amam mutuamente. O Pai ama o Filho no vínculo e na pessoa do Espírito Santo. Então a Trindade é completa. Ela é feliz em si mesma, ela não precisa de nada externo a ela para que ela mostre quem ela é, para que Ele seja Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus decide criar tudo primeiro para que Ele seja glorificado. Como os nossos catecismos reformados dizem muitas vezes. Mas mais do que isso, Deus também decide criar tudo porque Ele quer se relacionar com aquilo que Ele criou. A criação, irmãos, ela é um ato da bondade de Deus, onde Ele decide se relacionar com o homem e compartilhar com o homem aquilo que Ele tem e aquilo que Ele é. Sendo assim, a família existe para que ela seja em si mesma um reflexo desse amor eterno entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim como o Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas diferentes, mas um único Deus, Pai, Mãe e Filho, a família, são pessoas diferentes, mas refletem no seu vínculo familiar esse amor eterno, mútuo, entre Pai, Filho e Espírito Santo. A família é um reflexo do Deus Trino e da relação que o próprio Deus Trino nutre dentro de si.
O amor mútuo entre as três pessoas da Trindade é refletido na família. Então, quando o marido ama a esposa, e quando a esposa decide receber esse amor do marido em gratidão e amá-lo de volta, e quando ambos, marido e mulher, decidem amar o fruto desse amor, que são os filhos, sempre que isso acontece, é um reflexo da eterna família chamada Trindade. Jonathan Edwards escreveu muito sobre família. E um dos maiores, ou na verdade, um dos principais modelos que ele usava para ilustrar a Trindade era a família. Qualquer modelo que nós tentamos usar para explicar a Trindade é insuficiente, é óbvio. Algum momento ele vai falhar. Mas o que Jonathan Edwards reconhecia claramente é: a família é um reflexo claro e visível da Trindade, do Deus Trino. O Herman Bavinck, talvez vocês conheçam, um teólogo holandês reformado, escreveu um livro que chama Família Cristã, publicado pela editora Nadar e Reformado, do reverendo Christopher. Ele diz assim nesse livro: a triunidade de relacionamento e funções dentro de uma casa, ou melhor dizendo, dentro de uma família, além de refletir o Deus Trino, constitui a base de toda a sociedade civilizada. A autoridade do pai, o amor da mãe e a obediência do filho formam em sua unidade o cordão tríplice que une e que sustenta toda a civilização humana. O que o Bavinck quer dizer, em outras palavras, é o seguinte: olha, experimente tirar a autoridade de um pai da sua família. Essa família vai ficar disfuncional. Óbvio que isso vai acontecer. Isso vai se refletir na esposa, isso vai se refletir nos filhos, isso vai se refletir depois na onde? Na sociedade. Porque o filho não tem a autoridade de um pai. E eu não estou dizendo que 100% das vezes isso vai acontecer. Existem exceções, obviamente. Mas na grande maioria das vezes, via de regra, quando cada uma dessas coisas, a autoridade do pai, o amor da mãe e a obediência do filho falham, a família se torna disfuncional. E depois isso é refletido na ordem civilizacional. Isso é refletido na sociedade. Experimente tirar o amor da mãe, por exemplo. Ainda que tenhamos aí a autoridade do pai, mas falte o amor da mãe. Talvez o filho cresça com envergadura moral, seja alguém decente, mas talvez ele nunca saiba demonstrar amor, carinho, afeto, coisas que muitas vezes é mais facilmente entregue pela mãe, pela esposa. Experimente pensar em uma família onde você tem a autoridade do pai e o amor da mãe, mas ainda assim o filho é rebelde, é desobediente. Isso afeta posteriormente a civilização, a sociedade. Então, o que o Bavinck quer dizer, irmãos, em outras palavras, é: quando cada uma dessas coisas falha, a sociedade sofre. E é isso que tem acontecido hoje. Essas coisas, autoridade de pai, amor de mãe, obediência do filho, estão sendo invertidas, ressignificadas, removidas. O pai se torna um bobão e a mulher agora é a chefe da casa. Ela é quem toma a decisão, ela é quem vai à frente, o marido só abaixa o ouvido, escuta e diz: eu vou te obedecer, amor. Ou às vezes, nós temos também quando o filho se torna o reizinho da casa. Não é mais o pai e a mãe que mandam, não, é o filho. O pai e a mãe é quem obedece. Essas coisas estão sendo mudadas, elas estão sendo invertidas. E a sociedade está sangrando por causa disso. Porque essas coisas estão sendo perdidas. O Richard Baxter, que era um puritano, um pastor de um coração imenso, ele exerceu seu ministério em uma sociedade, no período dele, que passava por uma profunda decadência moral e espiritual. E dizem que ele trabalhou ativamente para reformar a cidade. E ele conseguiu, com muito esforço, com muito trabalho. Mas como ele fez isso? Será que ele promoveu programas sociais para resolver os problemas? Não. Richard Baxter ia de casa em casa, de família em família, ensinando o que é família, ensinando como a família pode viver uma vocação diante de Deus, junta, e ensinando que as famílias são pequenas igrejas. Richard Baxter entendeu que a solução para o problema da sociedade está na família. Às vezes nós pensamos do contrário, a cultura influencia a família,
e aí a família se torna disfuncional. Agora sim, porque a cultura já se perdeu, a sociedade já caminha para o declínio. Mas lá atrás, quando as coisas estavam, de certa forma, entre aspas, melhores, começou primeiro na família e depois se alastrou para a sociedade e para a cultura. Essas coisas, ressignificações, mudanças na estrutura da família, elas começam em universidades, com homens inteligentes, que querem mudar, que querem revolucionar, que querem mudar, que querem colocar algo novo. E então eles introduziam isso em casas, em famílias, os maridos ouviam, as esposas ouviam, foi assim que o feminismo começou também. E isso então tomava parte na família, ou nas famílias, e com o tempo a sociedade foi se perdendo, a cultura foi se perdendo. Então nós estamos aqui hoje porque o diabo, veja, eu não quero ser aqui aquele tipo de pessoa que atribui tudo ao diabo, não é isso. Mas o diabo, ele decidiu atacar a família. Porque ele sabia que a melhor forma de destruir a sociedade seria se ele destruísse primeiro a família. Porque como nós vimos na introdução, e como nós vimos agora do que o Bavinck disse, a família é a estrutura da sociedade. Quebra, destrói a família e a sociedade vai junto. E a sociedade, assim como a família, também se tornará problemática e será conduzida ao caos. Então a família, ela não é só originada na Trindade, mas ela também é criada para refletir a Trindade. E partindo agora para o último ponto, olhe para o versículo 28 e nós então vamos ver sobre o destino e o propósito pelo qual o ser humano foi criado. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O ser humano, ele não é criado à imagem e semelhança de Deus simplesmente para glorificá-lo, mas também para dominar e para encher a terra, como nós acabamos de ver. Adão e Eva não são inseridos em um matrimônio para simplesmente continuarem existindo sozinhos. Eles são assim feitos para que eles, por meio dessa união, gerem outros iguais a eles, que também são feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, uma aplicação: a única forma pela qual a terra, naquele contexto, seria dominada, e assim cidades, sociedades, culturas, civilizações seriam estabelecidas, seria pela procriação. Por maridos e esposas que tivessem filhos. Então, deixe-me dizer uma coisa: quando um cristão entra no matrimônio e se recusa a fazer com que esse matrimônio dê filhos, de certa forma, em algum ponto, ele está deixando de ser humano. Porque ele é criado para ser como Deus, ele se rebela contra a ordem criada de Deus. O que Deus fez quando ele criou a terra? Gênesis 1, em alguns momentos, vai dizer assim: e Deus encheu a terra com toda espécie de seres vivos. Deus é fértil, obviamente não no sentido de relação sexual, mas ele é alguém que estabelece a criação e que enche a criação. Então, o ser humano, o homem, o marido, a esposa, aqueles que são criados à imagem e semelhança de Deus, como vice-regentes de Deus na terra, como aqueles que devem fazer o que Deus faz no céu na terra, também devem usar o matrimônio como um lugar para a fertilidade. Infelizmente, hoje as pessoas não querem mais ter filho. Não querem. Porque filho é muito difícil, porque filho só traz problema, porque eu não tenho tempo para filho, mas como se já não bastasse ser esse o pensamento secular, infelizmente, tem entrado dentro da igreja também. E eu não estou nem entrando no mérito de quantos filhos você deve ou não ter, não é o meu assunto, não é o meu ponto aqui. Mas se você se recusa a ter filhos, especialmente às vezes por razões egoístas, que são pecaminosas, isso está errado. Porque você está anulando completamente a realidade natural para a qual o casamento deve seguir, que são a herança do Senhor, que são os filhos. É inevitável. Já pensou se lá atrás Adão e Eva pensassem, ou melhor dizendo, já pensou se os descendentes de Adão e Eva tivessem o pensamento de hoje? Vou ter filho só se der. Se não der, está tudo bem. Já pensou? Será que nós estaríamos aqui hoje?
Não, a humanidade teria sido extinta. Já pensou se o povo de Israel, enquanto estava escravizado no Egito, tivesse o pensamento da cultura de hoje? Será que nós seríamos crentes hoje? Não. Porque a linhagem do Senhor Jesus Cristo não teria sido perpetuada. O povo de Israel teria deixado de existir, teria sido extinto no período do cativeiro. Mas o que o Êxodo vai dizer é que eles cresciam, se multiplicavam e se tornavam fortes. No período da Reforma Protestante, por exemplo, uma das formas pelas quais os reformadores entendiam que a fé cristã deveria ser perpetuada e expandida não era só pela evangelização, você sabia disso? Mas era também pela procriação. Casando, tendo filhos, batizando os filhos e ensinando os filhos na fé. Por que o islamismo tem crescido tanto no mundo inteiro? Não é só porque eles evangelizam apenas, é porque eles têm filhos. O nome mais registrado na França hoje é Mohammed. O islamismo tem tomado conta da Europa inteira. Porque eles não só evangelizam, eles têm filhos e ensinam os filhos a fé deles. E os cristãos olham hoje e dizem assim, não vou ter filho não. Muito difícil. Muito difícil. Não estou nem dizendo que a gente tem que ter por causa do islamismo. É pela palavra de Deus mesmo. Alguns historiadores, por exemplo, que fazem pesquisas sobre o cristianismo primitivo, ou seja, o cristianismo pós-apostólico, que se desenvolveu após os apóstolos, eles focam muitas vezes, nos estudos deles, a razão pela qual o cristianismo cresceu tanto e não deixou de existir mesmo sob intensa perseguição do Império Romano. Você sabe, o cristianismo era uma religião proibida no Império. Era tratado como uma seita e o culto cristão era proibido. Os cristãos eram perseguidos, os cristãos eram torturados, os cristãos eram mortos. Eles não tinham liberdade de fé. Hoje nós sentamos aqui, cultuamos ao Senhor, cantamos cânticos a Ele, saímos daqui, vamos comer um lanche, chegamos em casa, oramos, vamos dormir e seguimos a vida. Mas no período do cristianismo primitivo não era assim não. Se quisesse seguir o Senhor Jesus Cristo, tinha que estar disposto a ser mártir por Ele. Inclusive, a tradição da igreja, Eusébio de Cesareia, mais especificamente, o pai da igreja, escreveu um livro chamado História Eclesiástica, observa que quase todos os apóstolos morreram por martírio. Ele registra lá dizendo que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Porque quando foram pregá-lo numa cruz, ele dizia assim, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Os nossos irmãos do passado morreram sob intensa perseguição. Tertuliano, também pai da igreja, diz assim, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, nós estamos aqui hoje, mas para nós estarmos aqui hoje, muita gente morreu no passado. E a pergunta que nós fazemos é, como o cristianismo conseguiu sobreviver a isso, a esse sufocamento? Uma outra curiosidade, o cristianismo ele só foi ter liberdade de culto no ano 318, com o Edito de Milão. Então, são 3 séculos. 300 anos, irmãos. Alguns vão até dizer que os teólogos que participaram do Concílio de Nicéia, no ano 325, onde foi proclamada e reconhecida a doutrina da Trindade, dizem que os teólogos que estavam lá carregavam no corpo as marcas da perseguição por parte do Império. E agora, curiosamente, eles estão dentro do Império, discutindo sobre quem Deus é. Por que o cristianismo cresceu tanto a ponto de engolir o próprio Império? Essa é a pergunta que nós nos fazemos. E a resposta que esses historiadores geralmente dão é, primeiro, o cristianismo se destacava como sendo a única religião daquele período que dizia não ao aborto. Aborto era algo extremamente comum na sociedade greco-romana. Normal. Às vezes a gente pensa que é algo normal hoje, não era antigamente, mas era. Já existia naquele período. E o Justino Mártir, por exemplo, vai dizer, os cristãos se recusavam a praticar o aborto e ensinavam constantemente às famílias, olha, tenham seus filhos, não descartem os seus filhos. Então essa é uma razão pela qual o cristianismo cresceu tanto. Porque enquanto estava todo mundo abortando,
matando criança no ventre, os cristãos diziam, não vamos ter. E vamos adotar, inclusive. Os cristãos adotavam muitas crianças naquele período. E a segunda razão é procriação. Os cristãos tinham muitos filhos. Os cristãos não se recusavam à bênção, à herança que são os filhos. Então, por isso, o cristianismo continuou crescendo tanto em meio à perseguição. Obviamente, eu não estou descartando o fator sobrenatural. A providência de Deus é aquilo que está antes de tudo. Deus conduziu o processo, pela vontade dele, nós estamos aqui hoje. Mas falando em termos naturais, os cristãos não diziam assim, olha, nós não vamos ter filhos. Mas eles diziam, nós vamos ter. E essa era uma das razões pelas quais a fé cristã cresceu tanto como cresceu, e hoje, 2000 anos depois, nós estamos aqui, batizando os nossos filhos, inclusive. E ensinando a fé cristã a eles. Então, para finalizar, meus irmãos, a família, ela é importante porque foi por meio de famílias que Deus preparou a redenção do mundo. E exclusivamente de uma em específico, pelo qual o próprio Redentor veio. Deus chamou Abraão e dele, juntamente com Sara, suscitou o filho da promessa, chamado Isaque, que era um tipo de Cristo. De Isaque veio uma grande nação, muitas famílias, um povo. Desse povo veio Jesus. O anjo apareceu para Maria e disse, estou parafraseando aqui, o Redentor vai vir do seio da tua família. Você vai gerar o Filho de Deus. Então o meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados são perdoados e nós então podemos ter paz com Deus, porque uma família foi preservada e escolhida para trazer o nosso Senhor ao mundo. Jesus, filho de Maria, filho de José. O Redentor não caiu do céu como o Superman caiu na série Smallville. O Redentor não desceu e disse assim, olha, eu sou o Salvador de vocês e eu vim salvá-los. Não. O Redentor veio de uma família. Cresceu no meio dela. E inclusive a redimiu. E de uma família então veio aquele que abençoou e que abençoa até os dias de hoje. Todas as famílias da terra, cumprindo a promessa de Deus a Abraão em Gênesis 12, que disse, em você serão benditas todas as famílias da terra. Não despreze a família. A família é uma instituição sagrada, estabelecida por Deus. E a redenção veio ao mundo por meio de uma. E Ele redime famílias. E usa a minha família e a sua para que outras famílias também conheçam o Deus Redentor. Amém, irmãos?